Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você, nosso ouvinte, tem condições especiais na loja de suplementos VIP Fit. É só você entrar lá no site e escolher qualquer um dos 2.000 produtos que tem disponíveis. Tem pré-treino, pós-treino, whey protein, aminoácido, tudo que você precisa para dar um up nos seus treinos. Coloca ali o cupom FITILOSOFIA em caixa alta e pronto, você vai ter uma condição especialíssima. Estamos aqui em mais uma jornada, eu e o meu amigo Marcelo Braz, certo, Fala Marcelão? aí, Salomão, tudo bem? E fala aí, Diego. Tudo ótimo. Obrigado por vir. Acho que vai ser um episódio fantástico. Vamos aí decifrar aí como é que está essa expansão dessa grande rede que é a Gaviões. É isso aí, vamos apresentar então o nosso convidado especial aqui. Ele que atua no mercado fitness há mais de 15 anos, passou por todas as etapas ali, foi estagiário, foi professor, foi gerente, passou por algumas redes, Exato. Tem a sua própria consultoria e hoje está à frente aí da diretoria de expansão da rede Gaviões. Exatamente. Nosso glorioso Diego Amora. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Fala aí, Diegão. Tô lisonjeado de estar aqui pelo convite. 2 nomes incríveis aí no mercado fitness me convidarem para contar um pouquinho dessa trajetória, da expansão da rede Gaviões. É uma honra estar aqui com vocês. Boa. Espetáculo. Conta um pouquinho pra gente, um pouco a tua história, né? Você começou lá de baixo, né? Como estagiário, literalmente. É uma história peculiar, porque hoje o que eu atuo em academias, na rede Gaviões e no mercado fitness é completamente diferente do que o meu interesse lá atrás. Inicialmente eu cursei enfermagem, totalmente o contrário, o avesso, né, do que eu executo hoje, mas estou na área da saúde, de certa forma. E logo em seguida eu tinha que ir para a faculdade. Eu fiz o curso técnico, ainda jovem, aliado ali ao ensino médio, e ao escolher a faculdade, escolher qual curso, eu não tinha muita habilidade, não sabia para onde ia, e aí eu determinei que seria educação física, porque a minha irmã já era personal, o meu cunhado também, e eles tinham uma situação financeira estável, né? Então eles atuavam no Rio de Janeiro, em uma grande rede de academia que tem lá. E eu falei, bom, eu acho que vai ser mais fácil para mim e vou conseguir ter a ajuda deles também. Vai ser uma área que eu acho que eu vou me identificar. E aí eu procurei justamente entrar na faculdade de educação física para isso. Enfim, toda aquela trajetória, né, de estudo. E aí chegamos na parte do estágio. E no estágio eu me lembro que a bolsa, a remuneração era R$280, era assim, algo, era muito, muito pouquinho, mal dava para pagar o vale transporte para ir para a faculdade. Quantos anos? Nossa, 16, 17 anos. Não que mudou 16 grandes anos. coisas, né? Só para imaginar, então você Só já entendeu o pra porquê da minha fazer pergunta. Pode continuar. E aí eu precisei complementar, né, com outro trabalho para complementar renda. Afinal, o estágio era obrigatório. Naquele tempo, inclusive, eu encontrei um estágio que tinha remuneração. A maior parte dos estágios não tinha remuneração. E aí fui atuar na parte comercial, na parte de vendas, ali na recepção. Sem habilidade alguma, mas muito comunicativo. E aí eu falei, opa, eu gostei disso aqui. Atender o público, enfim, conversar de uma outra maneira, né? Com aquele cliente que está chegando no momento onde a academia ainda era muito voltado para estética. Era então onde havia isso? Era aqui em São Paulo? lá no Rio ainda. No Rio, isso. certo. Iniciei o trabalho lá como recepcionista, finalizei a parte burocrática ali do estágio, da faculdade e ainda continuei na parte da recepção. Então consegui atuar na sala de musculação em um período e logo no outro período ficar já até o final ali do turno, fechar a academia na parte de atendimento. Era híbrido. Fazia a consultoria de vendas, fazia a recepção, sem muitos protocolos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um protocolo que, na época, o dono da academia trouxe, que era o da CAD. Estava iniciando um processo de precificação, algumas placas de planos, né? Trabalhava-se somente com aquele planinho mensal, pagava mensalmente na academia. Sim. E aí vinha com uma ideia de plano anual, né? E outras habilidades, outras modalidades ali, plano família, plano mulher e vários convênios. E aí eu gostei do treinamento que foi proporcionado naquela academia e fiquei com aquilo. Fui atuar em uma outra rede de academias, ainda lá no Rio, uma maior, já no grupo Bodytech, e já não fui para a parte técnica, já fui direcionado para a parte comercial. Logo em seguida tive a oportunidade de vir para São Paulo, onde a área de atuação é muito maior, e aí foi onde eu já entrei na parte comercial, recepção e consultoria de vendas. E aí foram algumas redes de academia,
encontrei nesse percurso a Gaviões, eu atuava em 2 redes ao mesmo tempo, eu trabalhava na K2, antiga K2, e na Gaviões, ali na Zona Norte de São Paulo, e aí fui conhecendo outras redes também, tendo Zacnac outras ali, oportunidades, né? K2. Isso mesmo, ali na Eu lembro. Avenida Nova, né, Avenida com a Zacnac, isso. Eu lembro daquela unidade ali. E lá eu atuei em 4 ou 5 unidades daquela rede, ainda na Gaviões, e aí eu fui tendo outras oportunidades, né, na consultoria de vendas, para uma liderança comercial, e aí eu fui evoluindo. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Grupo Biorritmo. Eu até falo que, até hoje, repito isso várias vezes, foi aonde me validou enquanto consultor de vendas. O treinamento da Biorritmo, não sei se ainda continua dessa forma, mas foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz da parte comercial em toda essa trajetória em academias. As academias não tinham, né, um protocolo de atendimento comercial, administrativo, não tinha essa divisão. E aí foi onde eu gostei muito mais e falei, bom, é aqui a minha área. Boa, foi pegando gosto, já né? tinha tentado ali na parte de personal algumas vezes, nunca foi a minha habilidade, enfim, não tinha, costumo dizer que não tinha paciência. Eu falava, não é pra mim, conversar com o cliente, entender a dor dele, era o meu hobby, treinar era o hobby, e não pra atuar, né, pra ser um educador físico, não me identifiquei. E foi acontecendo, foram vindo outras oportunidades, outras redes de academia com propostas para liderança comercial, e aí eu fui evoluindo junto com essas oportunidades, eu fui buscando aprimorar, fui buscando cursos, e dentro do mercado fitness tive alguns nomes que eu sempre fui me espelhando, conhecendo um pouco mais. Hoje eu acredito que seja até muito mais prático, né? Você tem conhecimento na palma da mão. Tem. Você tá ali, ó, em várias plataformas. Naquela época não, eram cursos específicos, os cursos eram caros. Presenciais, ou seja, nunca tinha agenda, porque trabalhava em 2 academias. Se qualificar. Total. Iniciava uma jornada 5h30 da manhã até 1 da tarde, eu acho que era esse horário, depois entrava na outra das 3 às 11 horas da noite, final de semana eu fazia folguista na musculação de uma outra rede de academias, e aí não tinha tempo para esses cursos, então quando encaixava algum eu falava, nossa, isso contava bastante para o currículo, e nesse processo de algumas academias e de várias pessoas, a gente vai tendo conhecimento, né? Passa por alguém, deixa um pouco de si e aprende um pouco e leva para a jornada, e foi assim que eu fui aprendendo, buscando, conhecendo e aproveitando as oportunidades. Aí você ficou só na Gaviões? Bom, a minha última experiência em rede de academias, fora Gaviões, ela ainda híbrida com a Gaviões, foi com um desmembramento da K2, que se tornou San Diego. Lá na Zona Norte, ela se tornou San Diego American Fitness, e eu iniciei na primeira, e chegamos a 14 unidades naquela época. Era de um único dono, ele foi tendo ali parceiros no negócio, e ela foi crescendo, e ali eu consegui também ganhar muito mais habilidades no quesito expansão. Não se falava de uma expansão como franquia. A Smart Fit é o que tinha chancelado o que é expansão de academias, né, franquia no Brasil. E ali eu fui ganhando mais habilidades. E aí essas habilidades que naquela época nem tinha as nomenclaturas, né? O setor operacional, implantação, expansão territorial, não tinha. Era tudo. Então o que eu fazia? Tudo. Contratava, treinava, capacitava, organizava, implementava processos, enfim, buscava o que tinha de disponível no mercado para aprender e levar para San Diego. E assim foram até as 14 unidades. Na reta final, eu tinha que tomar uma decisão, até porque o trabalho na Gaviões já estava me consumindo bastante tempo, e na San Diego também, e aí eu optei em estar na Gaviões. O que eu fiz ali de escolha naquele momento? Tinha uma outra proposta na mesa, mas eu optei em estar em algum local que eu tivesse, que desse match com os meus valores, propósito, longevidade também na carreira profissional, e que eu conseguisse ter qualidade de vida pela proximidade da minha residência na época. A Gaviões, ela estava ali concentrada na Zona Norte, eu morava na Zona Norte, então falei, bom, acho que vai ser essa opção. E ainda bem que eu fiz essa escolha. 2 ou 3 meses depois da minha total saída, né, desvincular da San Diego, o grupo Smart Fit absorveu e comprou todas as unidades. San Diego virou Smart. Isso mesmo. Aqui na Alameda Santos foi isso. Na Alameda Santos foi isso. Exatamente. Não me lembrava de ter adquirido a Alameda Santos, eu implantei ela do zero, assim, de lá conheci o imóvel e a gente fez tudo. Obra,
estruturação, foi Eu nunca tinha demais. entrado, né? Eu sempre trabalhei ali na região, eu nunca tinha entrado, mas eu conheci bem lá. Tinha uma amiga minha que trabalhou lá, eu acho. Ela era uma academia que, aos meus olhos, me encantava bastante pelo fato de ser completa, eram quase 2.000 metros de academia, todos os equipamentos Life Fitness, Hammer tinha bastante, na Alameda Santos. 2.000 metros? 2.000 metros, exatamente. Deve Você ser olhava comprido, só né? aquela ali, ela era que eu nunca comprida, entrei também, e aí foi feito no andar de cima, que já pegava ali uma parte do prédio acima, um mezanino por conta do pé direito, então ela tinha uma extensão absurda. Os vestiários ficavam em cima, as salas em cima e uma musculação incrível, assim, era realmente uma belíssima academia. Quem passava por fora imaginava que era 500, 600 metros ali, até porque é o perfil das lojas da região, né? Só não tinha estacionamento, e ali é um problema, ali é um problema. Não ter estacionamento. Enfim, aí eu tomei essa decisão de seguir na Gaviões. E aí na Gaviões eu já gostava muito do que fazia, eu tô aí na liderança comercial de uma unidade, logo em seguida fui para as outras 4 unidades que tinham naquele momento, até a 5ª unidade. Eu me lembro que nesse momento, né, de transição faltava uma unidade para eu assumir ali a liderança comercial, eu falei com a Priscila Aguiar, que é a nossa CEO, filha do Léo Aguiar, fundador. Certo. Falei para ela, Priscila, assumindo agora essa liderança comercial da última unidade até então, o que a gente vai fazer? Porque eu não tenho para onde crescer, né? Eu sou líder comercial já de todas as unidades, agora eu tô indo para a liderança comercial da rede como um todo, porque são 5 unidades. Você não tem interesse em expandir, né, em crescer, em ter mais unidades? E essa é uma fala que, inclusive, ela repete nos treinamentos, ela não tinha nenhum interesse, né? A ideia da família Gaviões era melhorar as unidades que nós temos. Fortalecer a marca. Fortalecer, melhorar os processos, melhorar o atendimento, tudo tá ali. Fazer o melhor, mas sem crescer em quantidade. Até porque não era tão simples assim, né? Quando a gente falava em crescer em quantidade de unidades, essa expansão, esse boom do mercado fitness, ele é muito recente. É recente. E isso foi essa última conversa com ela em meados de 2017. Em 2018 já se discutia uma ideia de vamos abrir mais uma unidade ou não, reposicionar ou não, até porque o mercado low cost ele estava muito em alta, né? Tanto a Smart do que já tinha isso feito. Que essa era a minha dúvida, eu já ia perguntar. Quando que partiu? Porque eu conheço a Gaviões antes de virar low cost. Né? Então, quando que partiu essa ideia de virar unidades de rede para cair no lance da low cost e para esse nicho que já estava grande naquele momento? A dúvida sempre era com relação ao posicionamento, né? O que é o low cost? O low cost trazido para o Brasil pela Smart Fit, ele tinha-se uma ideia que para as demais academias que atuavam num cenário tradicional, não era nem um premium, não era uma boutique, era um cenário tradicional, era o básico. Mesmo que completo era o básico, era muito diferente da nossa realidade, né? Vai ter professor? Não vai? Vai ter aulas fitness? Não vai? Como seria isso? E uma academia inteligente, que foi o que a Smart Fit trouxe em 2019, um ambiente compactado, de qualidade, com uma infraestrutura agradável, com um preço baixo, era muito complexo de se entender naquele momento se cabia para o nosso cenário. Então a Gaviões ela nunca decidiu em que cenário ela iria atuar. E a discussão era, vamos para o cenário low cost? Né? Como que vai ser isso? Mas apenas discussões, ideias, precificação. Nós tínhamos uma precificação até que justa para o tempo, né, e para a estrutura que se oferecia, mas sem definição. Quando foi em meados de 2018, um empreendedor, enfim, procurou o Léo e falou, Léo, vamos franquear a sua marca? E aí ele começou a olhar para aquilo com bons olhos, entendeu o que era o processo de franquear a marca. E aí foi onde a gente começou a trabalhar já em 2018 nesses manuais, manualizar, processualizar. A Gaviões já tinha passado há uns anos atrás pelo ISO 9001, então os protocolos de certificado de qualidade, de atendimento, a gente já tinha vivenciado muito recentemente para montar esses manuais e expandir a marca. E aí foi isso que aconteceu. Em 2018 tomou-se a decisão. 2019, no início ali, no primeiro semestre, inaugurávamos a primeira unidade modelo de franquia. Que 2019. É o que nós precisávamos ali ter um modelo para conseguir replicar. Por quê? Esse modelo, ele ia ser o que nós lançaríamos enquanto franquia. Até porque eu não podia correr o risco de fazer um retrofit em todas as outras 5 unidades e, de repente, não dar certo. São unidades que já estavam posicionadas, né? A unidade 13 de maio, antiga, desde 2006... Perdizes também, desde 2009. Há quantos anos a Gaviões existe? A Gaviões, 51 anos, esse ano de 2025. É a mais foi antiga em do 74, país.
eu já fiz algumas pesquisas e o que tem de relatos, existia uma outra academia no Rio de Janeiro. Que ano que é? 1974. 74. Tem uma outra academia no Rio de Janeiro que não há histórico, inclusive tem poucas informações de 68, mas não se tem informação se é verídico, o início em 68 e se quanto tempo ela durou. Porque no início da Gaviões... Não. É porque no início da Gaviões ela era academia de lutas, né? Exatamente. Iniciou com a academia de lutas, o foco não era a musculação. O Léo, ele vem do karatê, inclusive o nome Gaviões vem do karatê. Porque antes as de lutas eram nomes assim, dragões, gaviões. Eu fazia karatê na Academia Tigres, por exemplo. Isso mesmo. E tinha os dragões lá na Vila Industrial, na Zona Leste. Aí tinha gaviões também. Aí e não era gaviões ainda, era os gaviões do karatê. Então, inclusive, recentemente o Léo me falou essa história, ele falou, não eram os gaviões, eram os galos do karatê. E aí, lá no início ainda, ele conheceu a esposa dele, começou a ouvir algumas meninas, a Rose, ele conheceu na própria academia, ele falou, bom, não dá pra colocar as galinhas do karatê, né? Então vamos mudar o nome e colocou os gaviões. Aí ficou os gaviões do karatê. Eu sabia mais ou menos da história. A Academia Gaviões. Por quê? O Léo, naquele tempo, e eu falo sempre isso pra ele, não é porque é o fundador ou porque é o meu patrão, mas porque a visão dele naquele momento, por exemplo, os atletas que vinham, né, os alunos que vinham fazer o karatê, eles precisavam fortalecer, porque os golpes do karatê detonavam muito o corpo, então ele precisava de fortalecimento, de musculação. E aí ele tinha os equipamentos de cimento. Então tinha lá o pulley com cimento, puxando a lata de cimento, de areia, tinha a barra acoplada ali para supino, para bíceps, tríceps. Eles faziam tudo com o que tinha lá arcaico. Alguns equipamentos velhos, que era o que tinha na época, alguns equipamentos antigos, e ele tinha lá o cantinho da musculação. Com a esposa, que era professora de ginástica, dava aulas de dança, ele começou algumas aulinhas ali para algumas alunas, e ainda continuava com o karatê, que era o foco. E aí foi ganhando proporção, foi aumentando, e aí veio realmente a Academia Gaviões, porque ela já era completa. Então ela já tinha todas as modalidades ali, e aí hoje... Foi uma das primeiras 24 horas, cara. Nós fomos só a primeira. Acho que foi a primeira, né? 24 horas. E a primeira unidade de Gaviões, qual foi? A primeira foi numa garagem, Zona Norte também, o Léo começou, Zona Norte. Hoje nós temos uma unidade praticamente em frente ali, um modelo estúdio, aonde ele iniciou. Logo em seguida, na Guapira, ali na Zona Norte, também veio uma sede maior, com piscina, que era o que não tinha na Gaviões naquela época. E aí todas as outras com musculação e as aulas terrestres, né? As aulas secas, dança, e os programas que tinham naquela época, que era a Body Systems ainda, né? Então, Body System. Antiga Body System. Body Jam. Cara, que legal. 50 anos. E essa trajetória, bom, eu trouxe aqui resumido, senão a gente falaria aqui e essa primeiro modelo de vocês para depois fazer a replicação disso, 2019, né? Foi aonde? Qual foi essa unidade? Bom, nós estávamos concentrados ali na Zona Norte de São Paulo e a unidade Guarulhos, que é a mais antiga hoje operante, que é de 1997. Certo. Uma sede própria, o Léo construiu lá primeiro, morou dentro da academia por muitos anos. Então a academia que era o negócio dele, a academia, onde ele morava, na academia. Então eles ficaram lá por muitos anos, e aí, 2019, nós optamos por São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Foi a primeira modelo de franquia. E aí tudo novo, né? Um modelo de franquia, um outro modelo no lugar novo. Então a recepção da marca, por exemplo, na região da Zona Leste, onde ainda não conhecia a Academia Gaviões como era conhecida na Zona Norte. Óbvio que a Gaviões, naquele momento, até 2019, ela já tinha o seu prestígio por conta da unidade 13 de maio. Certo. Paulista ali, como 24 horas. Ali foi onde a marca ali se foi uma escola, e inclusive para hoje, grandes empresários do segmento fitness. Né? Ali, inclusive, começaram ali. Posso estar enganado, mas eu me lembro, eu cheguei a fazer alguns treinos lá, bem antigamente. Eu também. Para 2008, mais ou menos. É a mesma época que E me lembro, não sei se eu estou certo, mas me lembro que ali parecia ser... Tá muito vinculado com a imagem de fisiculturista, não tinha? Sim, lá foi considerado o templo do bodybuilder, a casa do bodybuilder, a casa do maromba. Era o DNA daquela academia. Porque era uma das... sabe por quê, cara? Lá era uma das unidades que permitia avulso. Poucas das academias se permitia você pagar e fazer avulso. Lá era um dos únicos lugares que permitia, esse era um dos motivos. Era barato, eu lembro que era R$15 nessa época aí, em 2008, eu ia lá, né? Foi a época que eu tava na First, que o fisiculturismo logo em seguida veio a First, entendeu?
E era 24 horas. Vários atletas gostavam de fazer os treinos da madrugada. Exato, entendeu? Eu acompanhei atleta lá de madrugada. Exato. Entendeu? Isso então mesmo. ali tinha essa característica que nenhuma outra tinha. Tinha uma outra característica também que nessa época contava bastante, né? Em 2006, principalmente ali, quando ela foi lançada, era a quantidade de máquinas repetidas e a variedade de máquinas. Também. Então, naquela época, né, o Léo fala, não era comum. O melhor era a Gerva. Na época dele, ou seja... Gerva Sport. Então, exatamente. Lá ele tinha uma quantidade, aí ele comprou, ele conta essa história, ele falou que uma vez foi numa feira e ofereceram Gerva pra ele, e os proprietários de algumas academias falaram, não, Léo, isso aí, ó, é loucura, né? O que é isso, né? E ele levou pras academias. E foi um sucesso. Fita de carbono, né? Foi as primeiras, eu lembro do Gerva. Nós temos algumas unidades que ainda possuem essas máquinas. Olha. E os alunos não permitem tirar. É realmente um maquinário e que durou, né? E que dura, né? Tem isso. Maquinário para 20, 25 anos, tá igual. Mesmo. Aí então a da Zona Leste, Miguel foi a primeira modelo de franquia. Aí na sequência e aí lá eu precisava testar tudo, né? Eu precisava testar os protocolos comerciais que nós tínhamos desenhado, pré-venda, pré-lançamento, e aí lá ela trouxe uma outra percepção para nós, inclusive enquanto marca, né? Fazer um rebranding ali, mesmo do que a gente já tinha programado para replicar como franquia. Lá foi uma pré-venda de 33 dias antes da abertura dela, durante o período de obra. Foram 1.280 contratos na pré-venda. Nós não tínhamos essa história, até porque não existia pré-venda, né? As unidades Gaviões que abriram lá no passado, elas já abriram e foi tendo seu público ali e vai. Então lá nós tivemos 1.280 contratos na pré-venda. Ela foi, assim, logo após a abertura, um número absurdo, até porque ela tinha uma metragem... Ela era compactada, cerca de 800 metros a academia. Ela chegou rapidamente... Tem muita gente. Ela chegou rapidamente ali nos primeiros meses a 3.200 alunos. Caramba, e aí nós ampliamos, já com ela, em 2019 ainda, iniciamos o processo de ampliação dela, pegando o subsolo, enfim, acordamos com o vizinho ao lado para conseguir usar o espaço abaixo. E aí ela sofreu mais outras 2 ampliações depois por conta do número que chegou. E pandemia. E aí em 2020, iniciamos 2020 já com o nosso plano de expansão bem desenhado, onde quais as capitais nós vamos atacar primeiro, quais as cidades do interior de São Paulo, bem direcionado. Em março, pandemia. Fechar as academias. E aí, bom, aí foi um cenário bem complexo, porque eu tinha já nesse momento da pandemia uma estruturação já de time para avançar e todos os protocolos que a gente havia definido se perdendo sem uma previsibilidade, né? E agora? O que faz? Quando volta? Isso, o Léo, ele foi sem previsão, cara. Eu arrisco dizer que foi um dos últimos, porque eu não me recordo, né, procurando, inclusive pesquisando nas redes sociais, outra academia que estava funcionando. Ele foi no limite ali das ameaças de multa, de lacrar a academia a fechar. Realmente ele ficou muito triste, porque ele nunca fechou. Então as academias são 24 horas e são 24 horas mesmo. Alguns alunos abordando, alunos antigos de 20, 22 anos na academia, abordando, pedindo para... Posso treinar com ela fechada? Para eu me manter vivo, eu preciso treinar, eu preciso vir aqui, eu preciso aliviar o estresse. E o Léo ficou assim, em desespero, realmente se vendo naquela situação que todos os empresários do mercado fitness estavam. Na verdade, não só o mercado fitness, né? O mundo parou. E nós não sabíamos o que ia acontecer. Então o que a gente fez? Rapidamente reformulamos ali o processo de aulas coletivas pro online, para atender os nossos alunos, montamos um estúdio lá internamente, e o nosso trabalho de franquia, eu e o Rodrigo Alaminos, que também iniciou comigo no processo de expansão da Rede Gaviões, hoje atua aí entre o corpo diretivo, na expansão da marca também, a gente começou a pensar, bom, isso uma hora vai passar. O que a gente vai fazer com o projeto de expansão? Então foi onde a gente teve tempo para desenhar os manuais melhorar os protocolos de atendimento. Eu tinha já o histórico da primeira unidade para conseguir montar DRE estimado, enfim, fazer várias projeções. Durante esse processo da pandemia, fechamento, eu costumo dizer que apareceu uma maluca que queria comprar uma academia. Ela era uma aluna já da Gaviões de uns 20 anos, e ela falou, tô buscando uma franquia, eu quero investir em outro segmento, eu sou advogada criminal e eu quero sair um pouco dessa área, eu quero me dedicar a outros negócios. Bom, a gente falou, tá bom, vamos apresentar um modelo de negócio, e aí assim foi. Ela foi a primeira franquia Gaviões, ela abriu no dia 19 de julho de 2020, que foi o primeiro dia que foi liberado as academias a abrirem 6 horas de funcionamento.
Ela já abriu como Gaviões. Corajosa ao extremo. E assim, eu digo corajosa mesmo. Ela é uma empresária solo, né? Enfim, não tinha ali o marido, uma família que fosse ajudar no processo do negócio dela. Um segmento completamente diferente, porque ela era aluna. Você se colocar atrás do negócio e falar, agora eu vou ser o empresário disso, é loucura. E aí ela acreditou na marca, apostou na marca, nós tínhamos os protocolos desenhados e falamos, bom, agora a gente precisa colocar em prática e ver o que acontece. E foi isso, ela abriu já no primeiro dia e hoje tá aí, completando 5 anos, completa agora dia 19 de julho, nossa primeira franqueada. Qual unidade que é essa? Lajeado, em Guaianazes, lá na zona leste de São Paulo. Bacana, cara. E aí 2021, 2022, ainda naqueles resquícios da pandemia, pode, não abre, fecha, não fecha. Em 2021 nós soltamos mais 2 franquias e 2 unidades próprias. 2022 foi onde o Léo trouxe uma outra formatação. Então nós fizemos o quê? Precisava trazer parceiros para o negócio para conseguir avançar em quantidade de unidades. Então eu abri a possibilidade para cotas. Nós estruturamos a academia, lançamos ela e trazemos sócios cotistas para investir ali através dos percentuais 5%, 10% de participação. E aí lançamos a primeira, que foi a unidade Alto de Santana, ali próximo ao Imirim. E aí de lá não parou mais, viu? Hoje são quantas unidades? Em funcionamento, 57 unidades. Eu ia falar 56, foi 57. 57, abriu uma... Paraíso, recentemente. Eu ia falar 517, porque a cada semana que a gente tá vendo... você solta uma. Inaugurou Paraíso. Nós estamos com 208 em obras. Olha, 208 em obras. Então vocês têm 57 em operação, 208. Eu acredito que foi 2024 que engatou a quarta marcha, né? Foi. Fundo de investimento por trás? Não tem fundo de investimentos. Hoje nós temos o Léo colocando as unidades próprias, né, e fazendo as suas operações. As unidades onde a gente disponibiliza para sócios investidores. Hoje, até com outro modelo, eu consigo abrir para 2% de participação, 5% e 10%. E aí eu apresento ali uma rentabilidade atrativa para eles, então os nossos próprios investidores já vão comprando em outras unidades, e os nossos franqueados, que agora, com esse número de novos franqueados que estão na sua primeira unidade, ainda não abriram, a maioria dos franqueados com 2, 3, 4 e 5 operações. Então, lá do início de 2023, 2024, ele já está com as suas próximas operações. O ano passado, eu sentei com uma empresária para entender o negócio da Gaviões, certo, né? Com ela, com um dos vendedores e tal. E a gente viu alguns números lá no começo de 2024, ali em fevereiro. Certo. Os números, você diria que hoje os números são os mesmos? Ou são mais melhores, otimizados? Isso que eu queria saber. São melhores? São melhores, até porque nesse período, nesse 1 ano, o mercado fomentou muito mais também, e nós também reestruturamos algumas partes onde influenciaria ali total no final, né? Na rentabilidade final dela. Diminuição de custo operacional, uma inteligência mais apurada na implantação de novas unidades. Então, sim, hoje os números são melhores, sem sombra de dúvida. Boa. Quanto que teria que se investir para abrir uma... Uma Gaviões, ela parte de 3 milhões. 3 milhões a gente já consegue sentar, desenhar um plano de negócio e avançar com uma. Diego, mas eu tenho 1,5 milhão. Sim, é possível. Você vai tomar uma linha de crédito, equipamento, talvez na obra, e a gente monta um plano enxuto para que você consiga já implantar uma nova academia. Certo. Entretanto, 3 milhões, uma inteira completa quitada, tá? Hoje, 75% das minhas unidades são 100% quitadas, e as que não são quitadas, né, não teve o seu aporte total inicial, elas têm financiamento em máquinas. Tá, a maior parte delas, que é onde eu trago menos risco para o empreendedor entrando nesse mercado novo. Agora, 2 perguntas eu teria. Uma é assim, vendo isso, a Gaviões, me parece, né, eu estava até falando com o Salomão, eu frequento algumas unidades, vira e mexe, estou em uma, abri uma agora perto de casa, eu fui. A Gaviões me parece que é o modelo, pegando lá um pouco do que você falou, e visitando low cost e tal, a Gaviões pegou o lance do preço atrativo da low cost, mas me parece oferecer algo um pouquinho mais caprichado. Concordo. Em termos assim, de organização, um layout um pouco mais elaborado, eu percebo isso, assim,
não estou menosprezando as outras, mas eu acho que eu percebi uma organização melhor na apresentação, nos aparelhos que é um pouquinho melhor, sabe assim? Exato. Então, não sei se foi essa a ideia de passar. Sim, sempre teve esse perfil, né? E eu tô te perguntando isso inclusive. Rapidinho, porque isso interfere e incomoda um pouco outras academias ali da faixa de R$200, sim, que às vezes tem quase a mesma estrutura da Gaviões, exatamente. Entendeu? Eu posso dizer que em algumas regiões e algumas unidades, elas estão num nível superior a academias que têm um ticket médio um pouco mais elevado, acima dos 200, né? Até 200 eu vou considerar um ticket médio baixo. Acima dos 200, sim, 200 e pouquinho eu tenho uma estrutura diferente e sim, é intencional. Por quê? É possível. Se você fizer um negócio de uma forma onde ele te traga a rentabilidade esperada, o negócio se pague, é possível fazer um investimento de alto nível, de qualidade, trazendo quantidade, variedade e um posicionamento estratégico por um preço justo. Porque o que eu percebo hoje no mercado, isso não é uma crítica a esses modelos que eu vou citar. Eu quero proporcionar uma academia melhor. Então tá, eu vou num bairro como o que nós estamos agora. Nesse bairro, a precificação ela já entra alta só por ser o bairro. Mas às vezes a qualidade e a estrutura não é similar à região. Eu vou oferecer então um maquinário mais elaborado ou uma marca mais conceituada, e aí nós temos algumas principais aí que estão no mercado. Preço mais alto porque eu investi muito mais. Essas máquinas são mais caras. Sim. É possível você ter um mix, como a Gaviões hoje faz, cobrando um valor justo. Por quê? Quando eu trago o melhor e deixo isso inacessível ao público, não é uma academia para todos. E hoje, o público predominante nas minhas unidades, eu atuo com todos os públicos, mas é o B e o C. Uhum. Ou seja, eu preciso ter qualidade para que o público A entenda que ali ele pode treinar tranquilamente e o dinheiro dele, né, o valor que ele investe vai ser bem empregado. E o público C tem qualidade por um preço justo para ser acessível. Uhum. Então essa acessibilidade hoje é um dos carro-chefes que nós temos, e aí entram outros que compõem o mix Gaviões que vocês conhecem, que estão vendo a gente lançar aí. Por favor. A mensalidade mais alta que vocês praticam é 179? Hoje a mensalidade mais alta, deixa eu só captar agora, porque eu lancei recentemente com Campinas e Alphaville um modelo Premium. Então, nesse modelo Premium, eu estou performando de 189 a 249, tá? A unidade de Campinas, especificamente, até pela estrutura que ela tem, a região, o posicionamento dela, ela foge um pouquinho mas a Alphaville, eu acabei de soltar uma de 5.000 metros, uma academia incrível, assim, realmente uma estrutura muito boa, e lá tá 189. Essa é a nossa precificação. As outras duas que são recentes, Pinheiros e Paraíso, também nessa média, 169 a 189. Então eu consigo trazer qualidade e consigo trazer um preço justo para acessibilizar. Isso corrobora um pouco com o que você estava falando agora há pouco, né? Então, sim, as low costs hoje, lá atrás, em 2009, sim, começou com R$ 49,90. E lá segurou os R$ 49,90 por um bom tempo. Aí não deu mais para segurar, aí foi aumentando. Foi para 69, 79 e tal. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, está na faixa de 139, né? A média da low cost. Tem algumas de 99, é verdade. Tem algumas... com um pouco mais, inclusive, as principais, que já tem uma estrutura diferenciada, inclusive dentro do nicho low cost, cobram um pouco mais, sim, mas entregam também um pouco mais do que as que cobram menos que isso. Mas na faixa aí de entre 99 e 139. Aí você está trazendo aqui que vai em média 179, mas em alguns locais você entrou com 189. Isso no Premium, que é um lançamento recente. O Premium para nós tem cerca de 7 meses, tá? Lançado nesse ticket médio. O meu ticket médio da rede hoje, ele é 119. 119. Isso, eu tenho precificação de 109, 119, 129. Certo. Algumas unidades, até por conta do fluxo de alunos que a gente precisa manter, 139. Mas é uma precificação dentro disso. Essa é a maior parte das unidades performam nesse número. Tá. Mas o ponto é, vou pegar o 249 que você falou de Campinas. Já começa a entrar num outro degrau, num outro patamar de um monte de academias aí que não são nem aquelas acima de R$500, nem são as low cost. Sim, exato. É isso que eu falei, que incomoda. No mercado, bom, daqui a pouco você vai continuar contando a história, mas você já falou aí que estão 200 academias para serem entregues em obras. Isso são vocês.
Aí a gente tem a marca azul, a gente tem a marca amarela, a marca vermelha, que também estão com, sei lá, 50, com 70, com 200 academias. Tá estourando de abertura de academias. E o meu ponto, só para concluir aqui o raciocínio, é que tem muita academia, sei lá, com 10 anos de operação, com 15 anos de operação, que não tem esse fôlego financeiro que grandes redes têm, que estão começando a ficar muito pressionadas com a abertura de academias, com estrutura zeradinha, equipamento zeradinho e com uma mensalidade que está até abaixo, mas não tão abaixo, está até próximo do que elas estão praticando. Exatamente. E eu vejo esse cenário, eu estou enxergando como um cenário perigoso. É um cenário de muita atenção e aí eu tenho duas análises dentro disso. Bom, só um adendo no que você trouxe aí de quais são, né, essas redes, e até por cores hoje está muito mais prático de identificar, tá incrível. Eu sei 6 redes de academia, exatas 6 redes, que estão com um projeto de expansão neste momento para 2025 e 2026 de no mínimo mais 120 operações. Mínimo 120. Cada uma delas. Cada uma delas. Então a gente está falando de 6 redes de academia com no mínimo 120 novas academias espalhadas no Brasil. Algumas já estão indo para fora do país também. Nós já estamos, inclusive, fora do país numa expansão já há um tempo, há cerca de 1 ano e meio, já com as primeiras unidades. Mas olha quantas novas academias, né? E aí eu tenho dois pensamentos disso, né? Esse risco e, ao mesmo tempo, o time que esse empresário vai ter, que esse proprietário, seja de uma, de 2 academias, para entender essa jogada do mercado e ver se faz sentido para ele. Por quê? Pode não fazer. E até mesmo ele pode não estar capitalizado para isso, né? Pô, entendi o time do mercado, mas não faz sentido para mim agora. Que é o que a gente estava conversando antes de entrar no ar. Tem alguns que já perceberam, só que às vezes não tem o que o cara fazer. Não tem o que ele fazer. E aí é onde eu participei no ano passado, agora dia 26 e 27 de julho, tem novamente um encontro de gestores de academia no Ceará, né? Eles são promovidos lá por os meninos de Fortaleza, que reuniram um grupo grande de proprietários de academia. E ano passado eu estive lá palestrando, falando um pouquinho da expansão da Gaviões. E a pergunta que muitos direcionaram, né, abriram perguntas para mim, e muitos direcionaram poxa, como vocês conseguem manter um preço baixo, com uma estrutura, ar-condicionado, máquinas da Life, da Hammer, e nós estamos morrendo aqui? Essa foi uma fala de um proprietário de uma academia. Eu entendo o lado dele. Não é a intenção, pelo menos da Gaviões, que isso aconteça. Muito pelo contrário. A intenção da Gaviões é proporcionar um ambiente de qualidade, uma estrutura de qualidade para que mais pessoas possam praticar exercício físico. Certo. O que acontece é que esse trabalho de mais pessoas, eu estou falando do não praticante, ele é um formiguinho. Olha quantos anos no mercado, vocês, eu também, a gente está fomentando essa mudança de mindset para trazer mais pessoas e aumentar a tal porcentagem que ninguém sabe ao certo, né? Quantos % estão praticando exercício físico e quantos não? E aí nós temos esses não praticantes que, ao ir conhecer uma academia, e ele não tem visão alguma, noção nenhuma, o que é que vai cativar ele? Vai ser uma quantidade de máquinas, vai ser o instagramável, vai ser a estrutura, mas eu ainda aposto muito no atendimento. E ali onde eu trouxe para eles, posso estar errado nesse ponto de vista, hoje numa academia com 5 mil alunos, dificilmente eu vou lembrar o nome de quem é e quem são. Numa academia com menos alunos, e aí um deles lá levantou a mão e trouxe o exemplo, né, do que ele faz. Poxa, uma aluna minha agora ficou, ela foi ter neném, né, enfim, saiu para gestação, e eu enviei um presente para ela em casa. Enviei para ela um kitzinho lá de um parceiro, suplemento, com o nome dela, desejando felicidade, saúde ao bebê. Ela tá com ele há 4 anos matriculadas nessa academia, e aí eles deram a opção para ela, que inclusive, de trancar o plano para que ela voltasse só quando ela ganhasse. E aí a resposta dela foi: não, vocês são uma família para mim, vocês fazem parte do meu dia a dia. Se tornou algo de comunidade, de conexão. E ela falou: pode deixar o plano correndo, o pagamento, até porque eu vou voltar, e quando eu voltar eu quero todo mundo aí, né? Se eu cancelo o meu plano, talvez vocês tenham que reduzir funcionários. Tudo bem que isso é um exemplo de um aluno, mas essa conexão criada por esse empresário, por essa academia, chamar pelo nome, o atendimento personalizado, porque o que eu vejo também eu não tenho força para competir com uma grande rede ou com uma bandeira, mas eu estou tentando fazer exatamente o que essas redes todas estão fazendo.
eu vou diminuir atendimento, eu vou diminuir os profissionais, eu vou diminuir a capacidade de abraçar aquele aluno que ainda confia e emprega o valor na minha academia. É um cenário, óbvio. Diego, é para todos? Não. Né? Aí a gente está falando de uma série de outras possibilidades, mas é uma realidade sim, e isso também me amedronta, porque nesse processo que nós estamos vivendo agora, de uma alta expansão em quantidade de academias também, o risco é esses pequenos que faziam e fazem bem feito não conseguirem sobreviver. Em algum momento que isso vai acontecer, eu arrisco inclusive um prazo para isso acontecer, onde o mercado vai dar uma chacoalhada, aquele montante que está fazendo um copia e cola desesperadamente vai sumir. E aí nós teremos um processo de recessão muito grande. Esse trabalho de anos sendo feito para trazer pessoas para a academia e academias fecharem, como aconteceu há uns anos atrás, uma série de redes fechando, baixando as portas, indo embora, sem devolver o dinheiro para os alunos, vai fazer com que o público desacredite do mercado fitness, porque o exercício físico em si é o mínimo ali que ele procura. Uhum. Não, eu fui para uma academia, não tive atendimento, a academia fechou da noite pro dia, não devolveu meu dinheiro, ele não vai ter essa experiência novamente, porque ele ainda não entrou naquele... no time de isso é pra minha vida. Tá? Ele foi no calor da emoção. Você sabe que é bacana ouvir você falar isso, Diego? Porque a gente sempre fala isso e eu bato nessa tecla. Primeiro ponto, né? Você falou que sobre o atendimento, que pode ser que não seja para todos agir por esse lado e ter um êxito no sentido de, né? Tô perdendo, vou investir aqui. Mas eu acho que todos, pelo menos nesse quesito, devem investir. Devem investir, né? Isso. Então todos devem investir num atendimento, porque talvez o atendimento é um de poucos os quesitos que diferencia. Né? Porque às vezes você não consegue diferenciar aparelho. Exatamente. O cara põe o mesmo que o seu, só que mais novo. Exatamente. Você não consegue diferenciar a estrutura, porque você tem pilates e yoga, ginástica e luta, o cara tem os mesmos, entendeu? E mais barato, entendeu? Então, o atendimento... Isso é para todos. Isso é para todos. Isso é para então, todos. Todos que... o quesito atendimento é indispensável. É indispensável. Segundo, né? Talvez, eu insisto ainda nisso, o grande enigma vai ser decifrar como é que eu trago, porque essa competição entre as academias azul, vermelha, verde é com um grupo de alunos, os frequentadores de academia. Exato. E existe a briga, quem é que consegue da azul, vermelha, verde trazer quem não frequenta, que é outro grupo. Então talvez a magia do futuro, né? E seja lá de rede que está quebrando ou uma que está em ascender, não importa. A magia vai ser como é que eu atraio, entendeu? E aí algumas estão atacando pelo preço, outras vão atacar pelo atendimento, outras vão atacar pela estrutura, aqui tem 7 mil metros, 30 mil metros, sei lá. Como é que eu atraio essa pessoa que não faz? Porque a gente mora num país que o público tá aí. O público só não tá aqui, na minha rede, na minha academia. Mas ele está pronto e precisando de atividade física, entendeu? Sim. Né? Pra gente que tá no mercado há muito tempo, você fala, porra, há 20 anos atrás, qual era a história de levar a pessoa pra academia? Era a mesma. Era a mesma. A gente falava que precisava, alguns sabiam, e as histórias que eram contadas eram as mesmas. A diferença é que os praticantes e a forma com que os praticantes se relacionam com a academia é que mudou. Né? Hoje o praticante envolve roupa, envolve alimento, envolve visual, envolve existe marcas. Um ecossistema. Existe um ecossistema. E aí a gente brinca aqui e eu uso a palavra gangue. O cara quer pertencer para a gangue tal, a tribo dali, a tribo de cá. Então, hoje o cara que investe na academia, né? E eu tô em conversa com pessoas que estão querendo investir em academia, às vezes a pessoa não sabe, e eu começo a falar de um âmbito, ela vê que é um mundo. Ela fala, nossa, eu tenho que me preocupar com isso, eu falo, e isso aqui também, e isso aqui também, entendeu? E tem que se preocupar em tudo isso e entender para quem vai trabalhar. Aí entre os dois grupos que eu falo. Exato. O grupo que já é da academia, então você vai querer roubar um pouco de aluno, porque isso aqui vai ser parcial. Ou esse grupo, você vai fazer um trabalho para trazer pessoas que não treinam, né? Sim. E talvez a Gaviões olhe, né? Não sei se é proposital, direta ou indiretamente, mas olhe para os dois públicos. Bom, queremos quem não está na academia, mas a gente está preocupado com o que é da outra e quer um pouco mais de qualidade.
Eu concordo e vou até além, né? Dentro do nosso projeto de expansão, lá atrás, ainda em 2019, quando nós fomos inaugurar a primeira academia, a São Miguel, no modelo de franquia, existiam na mesma avenida, num raio de 300 metros. Era uma do outro lado, uma mais à frente, outras 3 academias. 2 pequenas de bairro e uma um pouco mais estruturada. Ela não era uma rede, ela tinha 2 ou 3 unidades daquela mesma bandeira, mas estavam lá. E aí o proprietário nos procurou e ele falou, bom, eu vou acabar fechando, né? Vocês querem fazer uma parceria para pegarem os meus alunos, algo do tipo? E aí eu me lembro da fala do Léo, ele falou, não, você continua com o seu aluno, o interesse que eu estou entrando aqui nesse ponto, o ponto ele era de fato um ponto bom, era o promissor para implantar aquela academia, mas não era com a intenção de ter o aluno da outra. Mas isso entre intenção e o que vai ocorrer é inevitável. E aí o Léo até ofereceu para ele uma condição, me lembro na época de, você quer comprar equipamentos, né? O que você quer trocar, né? Dá um suporte. O Léo sempre senta à mesa, eu até falo, Léo, não conta tanto, tá? Porque ele fala, o que eu vou fazer é isso, eu vou lançar isso, eu tô trazendo assim, para que eles tenham também a mesma possibilidade, não que ele tenha força, para fazer daquela forma. Mas ele já tinha optado em se mudar, eles iam diminuir ali as unidades que ele tinha. E aí, desde então, a gente vem discutindo exatamente isso. Então, a gente já desenhou alguns processos, inclusive, teve um tempo, em 2021, 2022, que eu entrava em contato com academias do interior do Rio, interior de São Paulo, e para proporcionar para eles, olha, a Academia Gaviões está crescendo, nós estamos num projeto de expansão assim, e pode ser que, sendo franquia, vá chegar na sua cidade. O que você acha da gente ter uma parceria, olha a ideia naquele momento, uma parceria onde você tem a possibilidade dos seus alunos, quando estiverem em São Paulo, em lugares que tem uma Gaviões, treinarem na Gaviões. Então, assim, você não vai ser bandeira Gaviões, porque o interesse secundário era eu trocar a bandeira. Academia que fazia isso. Era trocar a bandeira. A minha intenção era aquela. Porque, poxa, eu sei que eu vou entrar numa cidade pequena. Aquele proprietário tá lá com a sua única academia. Vai chegar uma academia nova, por novidade, vai ter uma fatia que vai migrar para minha. Então, nós iniciávamos esse processo com a intenção dessa troca, mas se não fosse intencional para ele, falava, então vamos fazer uma parceria. Seus alunos se matriculando com você, ele pode usufruir de uma Academia Gaviões. Faz sentido? E era engraçado porque eu tive um em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Academia da Vila, que ele falou, cara, que incrível, poxa, as pessoas Rio-São Paulo tá aí, né, um elo muito, muito próximo, eles poderem treinar na Gaviões. E ele me perguntou, eu também vou poder treinar? Eu falei, claro, você também vai poder treinar. Foi o único que nos recebeu bem. Todos os outros que nós abordamos, não, aqui nenhum vai pegar, a academia azul, amarela, não, pode chegar qualquer um aqui que não vai. E aí existe essa barreira da ajuda, né? É uma competição. Não é uma competição, nós estamos no mesmo segmento, ou seja, se não tivermos essa ajuda, vai ficar muito difícil. E aí realmente entra essa questão da competição, do preço, da estrutura, e aí quem não tá capitalizado ou quem não tem estratégia para fazer isso acontecer, se perde, e aí realmente a gente não tem muita saída. Com relação ao atendimento, é algo que me preocupa bastante. Hoje, internamente, né, a parte operacional na Gaviões, nós temos reuniões semanais para discutir possibilidades de melhoria no atendimento, não só para o meu cliente, com o que ele exige hoje, porque eu tenho uma nova geração de praticantes, né? Então, antes eu performava ali com alunos de 30 a 45 anos. Essa era o maior número de clientes ativos. Hoje eu tenho um histórico de 18 a 25 anos enorme nas unidades, quase que equiparando as demais idades. Então, hoje o nosso desafio de proporcionar um atendimento para esse público que é volátil também é treinar e capacitar os colaboradores dessa nova geração para prestar esse atendimento. Boa. Que aí é complexo, né? A gente está falando de ambas as partes, de que forma essa nova geração quer ser atendida e precisa ser atendida para se manter ativa, e quem é aqui do outro lado que vai atender. Não é a nossa geração mais que vai fazer esse trabalho diferenciado, é uma outra geração. Então isso é discutido o tempo todo, óbvio que está se abrindo muito até para tecnologia, inteligência artificial, para facilitar o dia a dia, facilitar tudo do aluno, mas o contato, a conexão, a coletividade, isso é indispensável. E o meu receio Essa é a minha ideia também. O meu receio copia e cola e muitas academias surgindo. Na guerra por tamanho, estrutura e preço, o risco maior é diminuição de custo.
E na diminuição de custo, reduz atendimento. Que é o errado. Concordo. É totalmente errado isso. Eu concordo, e eu tenho uma problemática que parece que as coisas são truncadas nesses assuntos, porque assim, falando de atendimento, né, até conduzindo um pessoal recentemente, algumas problemáticas é o seguinte, você tem o valor hora-aula de um professor de low cost, com a fama que a low cost não precisa e não vai te atender muito bem, vai ser um atendimento genérico, e esse professor da low cost, ele ganha X. Vou dar um exemplo, R$14 hora aula, que é bem real. A base, né? Aí tem o cara da academia que não é low cost, que ele tá visualizando, ele já entendeu que o atendimento vai ser algo do futuro ali, que vai ser uma evidência e um diferencial, só que ele paga o mesmo que a low cost, só que ele quer exigir um suporte que não é de low cost. Essa é uma problemática. Sim. Isso é real. Quem está assistindo agora sabe que isso é verdade. Sem dúvidas. O cara que paga, na minha opinião, eu não consigo falar que o cara tá errado de pagar pouco, o outro que tá, né? Mas eu consigo falar que eu sou professor de educação física e há 20 anos atrás era esse o valor que eu ganhava. E hoje eu vejo alguns amigos ganhando esse valor. O mesmo valor. Então, é outra problemática. O cara de exigir que, deveria ser um valor melhor, deveria. E esse aqui, já que quer que o seu funcionário entregue mais, aqui deveria ser maior que aqui. Só que não é o que acontece. Então, exatamente. É uma problemática que eu não sei como isso vai se resolver, entendeu? Porque os professores aí, como às vezes indireto, sem consciência, e alguns tem aquilo. Cara, isso aqui, o trabalho aqui ou aqui vai me custar, sei lá, R$1.500. Porra, cara, e se eu pego um aluno, eu saio, entendeu? Então, alguns não querem ter essa garantia de que as marcas precisam. Cara, você está disposto a vestir nossa camisa, trabalhar assim, assim, assim? Tem cara que fala, Deus me livre. Eu não quero me vincular desse jeito, entendeu? Porque eu quero que seja um suporte para daqui a pouco eu poder trabalhar por mim, entendeu? Por quê? Porque a minha área não me ajuda nesse sentido. Então, isso é tão difícil, cara. É tão difícil quando uma pessoa me procura e fala, cara, conversa com a minha turma que você vai passar a experiência X ou Y. Tá, eu sei que eu vou. Eu vou falar com um garoto de 22 anos e há 22 anos atrás eu tava lá naquela situação e eu vou pôr uma segurança e ele fala, putz, é por aí mesmo. Eu vou garantir que ele vai se dar bem se ele trabalhar diferente. Mas ele vai ter que concordar em fazer isso sem ganhar muito em troca. Diretamente da empresa que vai cobrar isso dele. Exato. Porque ele vai ver que se ele trabalhar melhor, ele vai ter um emplacamento como empresa, personal melhor também. Exatamente. Entendeu? Hoje vocês estão com 200 lojas em operação. A gente está falando de operação, implantação. A gente está falando de que você está enxergando uma mudança de perfil de público que está muito mais jovem agora. Sim. E você também comentou de uma sacada de que se você tem professores mais jovens ou que consigas conversar com essa galera mais jovem, talvez aí esteja um modelo interessante de atendimento para gerar conexão. Certo. Com essa quantidade de abertura de lojas e com, pelo menos eu vejo isso, né, uma escassez aí de time qualificado, engajado, vocês sofrem com isso nas aberturas das suas academias? Eu já fui questionado com essa pergunta algumas vezes e algumas respostas foram não tenho sofrido porque a escassez, por exemplo, se eu falar de professor de aulas coletivas, assim, existe ainda. Sumiu, né? Sumiu. Tá, eles não existem mais. Não existem mais. Bota aula virtual. Aula virtual, ou não querem mais ou não querem mais. Com aula coletiva. Até porque a aula coletiva, eu sou de uma época, eu trabalhava em uma biorritmo, conheci alguns professores que eu levei assim pra vida lá, e era um time. Meu sonho naquela época, anos atrás, eu falava assim, quando eu tiver a minha academia tem que ser esse time aqui, como que eu vou levar esses professores? Os caras eram incríveis, mas eram Continental. E foi demais, porque eles eram uma aula atrás da outra. Então era bike, body pump, body combat, body attack. E aí o outro dava o balance e eu falava... Cara, hoje, quanto a hora do professor, ele fala, não, eu pego um aluno.
Então, eles estão saindo já... R$50, a maioria paga R$50. Exatamente. Então, a aula coletiva está escasso, mas respondendo a sua pergunta bem objetiva, eu respondia que não tinha essa dificuldade. Por quê? Porque ainda assim, saindo, a dificuldade era a característica que eu buscava nesses professores, porque muitos estavam saindo já da faculdade e não querendo vivenciar sala de musculação. Não, eu vou ser personal. Legal, quanto tempo você teve de vivência? Você atuou em alguma sala? Não, eu já fiz o curso para personal, eu vou ser personal. Eu não entendia muito bem essa mentalidade que algum tempo atrás estava. Só que hoje, atuando a nível Brasil, inclusive agora no Paraguai, a gente tem outros países com implantação, é muito difícil. Eu tenho encontrado uma escassez absurda. De contratação? Assim, eu dei um treinamento em uma cidade específica, e nesse treinamento a primeira pergunta o que eu conto para eles é a minha trajetória. Então, o porquê que eu escolhi a educação física e o porquê que eu abdiquei da educação física. E eu abordo muito sobre, desde a parte técnica, né, do juramento que eu fiz, do que eu ia servir enquanto professor, enquanto educador físico, e aquilo não fazia sentido para mim, por isso eu abdiquei, justamente para estimular neles e se lembrar dessa paixão, o porquê procurou aquilo, quanto um médico que não sabe, um cirurgião plástico que não sabe usar o bisturi. Então a gente vem para biomecânica, vamos estudar a máquina, entender o porquê o eixo, o que essa máquina faz, para que ela serve, é para todos? Então o treinamento ele vai nessa abordagem, mas de uma forma muito, muito, muito didática, assim, muito prática também. E ao perguntar o motivo que cada um fez educação física, eu fiquei assim, realmente horrorizado. É o curso gratuito que tem na cidade. E aí todo mundo tem que fazer faculdade, né? Essa foi a maior parte das respostas. E aí eu me lembro que tinha um outro que era do esporte, e um outro que venceu um problema de saúde grave através do exercício físico e foi era o único, assim, em um time de 25. Então, assim, era assustador o quão o mercado também está trazendo desses profissionais. E aí eu já vou lá para outra parte, né, para a parte de ensino, que aí eu não tenho dominância para poder abordar, enfim, e falar um pouco mais, mas dessa escassez, sim. Em cidades que não tem o curso, e para contratar eu preciso contratar de uma quilometragem muito distante de outras cidades vizinhas, e isso é difícil. Isso é difícil. Então olhando para fora, né, quando a gente olha para os Estados Unidos, olha para a Europa e a gente vê o modelo de negócio lá, para o empresário aqui, você fala, poxa, aqui seria muito mais prático, né, inclusive com a quantidade de impostos que eu tenho aqui, trazer esse modelo para cá. Mas as nossas leis não permitem, as regras aqui não permitem. Então, vai ser um momento que vai ter esse choque, inclusive nessa discussão com proprietários, com gestores de academia. Eu acho legal abordar isso para que juntos a gente já comece a pensar, né, de que maneira a gente vai conseguir trazer para não perder o principal, atender as pessoas. Porque não está sendo atrativo. Eu converso, eu tô dentro da sala de musculação, assim, então assim, não está sendo atrativo, e eu fico imaginando, né, eu fico questionando sempre a oportunidade que eu tenho de ver como que funciona o processo de uma academia, é tentar entender qual é o processo atrativo que você, pelo menos imagina que tem, para segurar um colaborador. Para trabalhar na sua sala de musculação por um bom tempo. Que eu nem sei qual é mais o bom tempo, entendeu? Eu não sei nem dizer. Se falar 1 ano já é um bom tempo, entendeu? Eu trabalhei em 10 salas de musculação, exatamente 10, entendeu? No Círio, por exemplo, fiquei 10 anos, né? Então, assim, hoje eu achei que eu trabalhei pouco em cada uma, que eu ficava 2, 3, né? Na Biorritmo 1, na First eu fiquei 1 ano e meio. Hoje eu dou aula há 20 anos na First, de personal, mas fiquei 1 ano e meio só na sala. Achei que eu fiquei pra caramba. Hoje os caras não querem ficar 6, cara, 6 meses. Não. Então, essa é uma problemática que eu não consigo falar, porque as pessoas me perguntam também. Eu tô, né, em contato com uma pessoa, vai abrir academia, assim. Cara, e como vai ser? Não sei. Eu estendo isso, inclusive, até para outras profissões, porque não só para nossa área, mas para outras profissões, pelo a paixão, né, por aquilo. Hoje, alguns que eu conheço, enfim, alguns amigos, não querem ficar na sala de musculação.
Não querem. Porque a valorização... Mas por quê? Mesmo naquela época, inclusive, não sei se isso para vocês foi algo real, mas, bom, eu vou ficar na sala de musculação porque também é a única vitrine que eu tenho para que eu possa ter alunos de personal onde me traz uma maior rentabilidade. Certo. Nem isso hoje é algo que... Vitrine? Não, eu tô no online, inclusive. Vitrine aqui, tá aqui. Hoje o cara vende então, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Da forma com que ele quer. Então esse é um grande desafio, eu acho que é um dos maiores, inclusive, as nossas interações todas internamente buscando essa satisfação e qualidade para que ele esteja aliado ao preço, né, ao valor que se investe para esse grupo querer também ficar. Não gosto da educação física, fiz porque, enfim, tô aqui e agora? Preciso ganhar o meu dinheiro e ir embora. Tá bom. Então, vai conseguir cumprir aquilo que eu preciso e você precisa ganhar o dinheiro? A gente consegue dar um match. Você precisa ganhar o dinheiro e quanto é? Vamos trazer isso pro nosso plano de negócio e ver se faz sentido. Mas você vai conseguir entregar isso com qualidade também? Né? Então, a gente consegue chegar nesse, mas ainda falta muito. Nós fizemos agora uma ação recentemente, tem cerca de uns 20 dias, de cada líder de unidade coletar junto aos professores depoimento dos alunos da academia. Mas não é depoimento do aluno que gosta, eu adoro as aulas de fit dance, eu entro lá e danço muito. Não, eu adoro as máquinas. Não é isso. Isso aqui eu já tenho. Tá lá a aula, tá lá a máquina, a estrutura tá aí. Você vai entender e vai pegar os alunos para contar a história, o porquê que eles estão aqui. E assim, são histórias que é através delas que a gente está fomentando a humanidade para todos, não só para o time técnico, mas para todos, inclusive no time comercial, que eu tenho uma defasagem muito maior do que o técnico, inclusive, de por que você tá aqui, qual o seu propósito humano de fazer o bem ao outro. Tem um vídeo que me impactou bastante, é uma unidade que eu sou investidor, inclusive, de uma senhora falando, olha, os médicos tinham falado para eu operar, porque eu não conseguia mexer os dedos, e aí ela faz lá a posição dos dedinhos. E aí agora, olha o que eu faço, e aí ela vira os dedos para trás, e eu falo, caramba, a academia abriu tem um mês, ela tá treinando, e aí eles filmaram ela fazendo o exercício dela, que bonitinho, uma máquina lá da Pórtico de punho aqui, antebraço, e ela fazendo assim, ó, uma plaquinha. Tá lá, uma plaquinha, ela faz, ela fala, olha como melhorou, não sinto dor, não sinto nada. É isso, essa é a essência. Por quê? Se eu levo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida, isso não da forma clichê, que é pregada hoje, inclusive por alguns mentores na rede social, eu consigo fomentar mais pessoas para o negócio. Então, para o empresário, ok. Para aquele profissional que se capacitou, anos estudando e está ali e quer fazer a sua trajetória, sua carreira e a sua bagagem financeira através disso, é isso também. São pessoas que vão procurar e vão trazer outras pessoas que vão continuar e vão fomentar o nosso negócio. Porque eu acho que o que a gente precisa semear, inclusive na cabeça, e aí de todos os profissionais, isso serve para os empresários e investidores também, é que investidor já vai para um outro lado, mas tá bom, o negócio é rentável e é muito rentável. Os números estão aí na mesa. Para ele continuar sendo rentável, o que tem que ser feito para que isso aconteça? Porque se eu não tenho aluno, eu não tenho rentabilidade. Sim. Quem vai fazer? As máquinas são ferros. É ferro. Tem sentimento? Tem emoção? Tem coração? É essa conexão. Então a gente implantou alguns protocolos. Nesses 2 últimos anos, nós implantamos testamos alguns, inclusive motivacionais, né? Poxa, o professor ele atende a sala toda. Vamos criar o System One. O System One dentro das Gaviões é de que forma? Todos os meus professores têm a oportunidade de dar personal para 4 alunos, grupo de 4 alunos, e isso ele vai naquele horário dele, ele tá lá, trabalha das 6 ao meio-dia, ele vai ter 2 horas que ele vai atender só o grupo de System One, que são alunos específicos que estão nesse grupo. E aí eu tenho, nossa, que legal, vamos lá, eu vou atender, melhor do que atender 100 alunos numa sala, você atender 4 personalizado, e aí teve aquela galera empolgada, e aí teve os outros, eu não vou atender 4 aqui por um valor a mais. E era realmente um valor bem, bem atrativo, né? O preço de um médio de um personal trainer. Se eu posso ter um aluno só meu e ganhar isso, tá bom, mas quantos você tem? Você tem? Então, há sempre essa dualidade, sempre vai ter perfis e perfis. Estamos agora com um protocolo, o P30, esse protocolo que está sendo inclusive validado, mensurado, é onde o professor nos setores, né? Então a gente tem lá a divisão de equipamentos e a divisão setorizados do time de musculação. Eles têm 30 minutos para dentro do setor deles falar com todos os alunos por nome e mostrar algum item dentro do treinamento daquele aluno.
os alunos que já treinam, vai lá e dá um toque para ele. Poxa, ajusta o ombro, fecha o punho, cuidado para não elevar muito o ombro no exercício. Ele tem que dar um toque pro aluno ou mostrar para ele, sabia que a gente pode mudar? Tem um outro equipamento legal, eu tenho um exercício livre que vai te trazer um pouco mais de fortalecimento. Eles fazem isso dentro desse ambiente. Certo. E aí qual é o nosso desafio? O grupo que aceita e, poxa, vamos lá, vamos fazer e vai se aprimorando, e o grupo de que isso não faz sentido para mim. Então é sempre dessa maneira, sempre são pessoas, ser, né, mas a gente tá buscando o tempo todo evoluir. Por quê? Independente da estruturação que nós façamos, nossa, 5.000 metros de academia, os melhores equipamentos, isso eu tenho, eu consigo trazer e consigo colocar. Eu preciso de mão de obra especializada para que essas pessoas sejam bem atendidas nessa estrutura. Eu acredito que é um dos maiores desafios e vai ser daqui a pouco que vai explodir na mão de todas as redes ou todas as academias. Vai sim. E aí, só um ponto específico, e é exatamente isso que hoje, até com a minha consultoria, não é na parte técnica, não é a minha habilidade dar a consultoria na parte técnica, por mais que eu vivencie isso e aplique na Gaviões, mas é o que alguns empresários estão me procurando, solicitando, e aí quando eles trazem as experiências das consultorias, das mentorias, poxa, tem algumas, e não sei se isso está certo ou está errado, praticando, vendendo aquilo que a gente fazia em 2009, 2008, mas ainda tem muitas, cara. E eu vou te falar que tem, porque eu tive contato com coisa desse tipo. É absurdo isso, é absurdo. Então, assim, já não se conversa mais. E aí você pega um empresário leigo que já tá fazendo errado por estar investindo em um mercado que ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Pô, tá ali. E contrata esse tipo de consultoria. E contrata um outro tipo de consultoria, e aí... Atendimento embalado. E no meio disso tem o aluno, tem o profissional que vai ficar totalmente desesperançoso e vem pra nós em algum momento, em outra academia ou em outro... E recebe um pouquinho mais, e às vezes esse cara não entende porque o aluno foi pra lá, pagar mais às vezes. Exatamente. R$10 a mais, entendeu? É isso mesmo. Agora, vai perguntar, Amanda? Que eu ia fazer uma outra... Eu vou mudar um pouco o foco agora. Pode mudar, fica à vontade. Começa a falar de futuro. Bora. Mas falar de futuro... O meu também, a minha pergunta ia ser do futuro. Mas falando de futuro... com base numa viagem recente que você fez, aí que você realizou nossos sonhos aqui, né? Que desde o primeiro episódio a gente fala da Oxygen, né? Como inspiração de muitas Era o meu sonho, mas assim, era aquele sonho de, ok, quando eu for lá eu vou visitar. Mas não era uma meta. Nossa, que linda. Poxa, e o Léo, ele sempre que viaja em todos os lugares, ele vai para academias, ele vai conhecer alguma academia, ele vai fazer alguns testes, mas lá ele também não tinha ido, então não tinha fomentado isso em mim. Você foi de férias ou você foi trabalho? Fui de férias. Eu trabalhei pra caramba, mas eu fui de férias, eu consigo aliar bem. E aí eu voltei da FIBO, conheci algumas academias na Alemanha e falei, tô gostando disso, eu vou começar agora nas viagens, colocar no meu roteiro academias, porque, poxa, eu gosto e eu também vou treinar. Geralmente, no Europa, Estados Unidos, os hotéis, as academias são incríveis, mas, poxa, treinar no hotel, sozinho lá, geralmente tá vazio, vou nas academias mesmo pra conhecer e também alimentar um pouco mais da minha ideia, né, do que a gente pode trazer de coisas boas. E aí veio as férias. Eu vou falar isso que é engraçado. As férias eu só teria 7, 8 dias. Eu falei, Noronha. Não conheço Noronha ainda, acho que eu vou aqui pra Noronha. Olhei e tal, vi os pacotes, eu falei, cara, ir pra Noronha, né? Tá agressivo, né? Nossa, é aqui, pô. Aí eu falei, Dubai. Quando eu falei Dubai, eu falei, bom, chegando lá eu vou ver se eu consigo colocar no roteiro algumas academias, eu vou bem cedo treinar, e aí, Oxygen. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou conseguir realizar o sonho que não era uma meta, mas agora já... E aí eu fui foi a 4ª que eu fui lá visitar e eu voltei enlouquecido, assim. Tô até cansado de postar TBT da Oxygen Dubai e de tantas outras que foram incríveis. Que experiência. Né? Façam. Que vale muito. Atenção lá? Bom, não só lá, no geral me chamou muito a atenção a toda a organização, enfim, o processo, a educação dos alunos com relação a tudo, porque é um formato diferente, né? Então o país por si só já tem uma educação completamente diferente do que eu tô habituado aqui. A estrutura de todas elas me chamou muito a atenção. Muita atenção. Óbvio, Diego, realizar isso aqui no nosso país, é muito mais caro, né? Então existem uma série de problemáticas que fazem ser replicado isso aqui. Mas a Oxygen, o que me chamou mais atenção, além da magnitude dela e
tudo muito bonito. Sofisticado, né? bem elaborado, é o bem-estar que ela me causou em estar lá dentro. Mesmo sem professores, porque não há professores. Não tem, né? O atendimento. É o atendimento da recepção, muito bem feito. Humano, recepção humana. Todas elas foram recepções. Uma só em Dubai que foi através de um QR Code. Eu abria um videozinho, falava com a pessoa, me atrapalhei toda. Ela não falava o inglês, eu não falava o árabe. Nossa. E aí a gente ficou ali só um minuto pro tradutor, mas foi o único. Todos com recepção humana. E me chamou muita atenção essa agilidade e o processo. Então, assim, enquanto ele fazia o meu cadastro, ele falou Brasil, eu falei yes, e aí ele viu aqui, eu tava com a camiseta da Academia Gaviões, e ele falou assim, Yardim, eu falei, não. Aí eu tentei explicar um pouquinho pra ele, ele abriu o celular, mostrou a página do Instagram da Academia Gaviões. Ou seja, ele pesquisou. Então, um cara treinado para identificar quem é que tá ali. Eu tô indo ali fazer um avulso. E diga-se de passagem, quem converte não se diverte, né? O avulso de R$330 na conversão. Deve ser muito... Na moeda deles. Na moeda deles deve ser... Tava 280 dirhams, algo assim. 220 dirhams, algo nesse tipo. Dava na conversão R$330. Ele pesquisou a Academia Gaviões e falei, yes. E aí ele foi lá e seguiu ela e me explicou como eu poderia acessar. Acessei com a facial já cadastrada por ele. Ele me falou dos armários, olha, você pode colocar em todos os armários, desse outro lado são armários locados, ou pode deixar em algum lugar. Eu falei, tá, mas tá, meus documentos, passaporte, câmera, tudo, ele, fica tranquilo. Tipo, fica tranquilo, não vai sumir. Uhum. E aí foi um atendimento, assim, absurdo. Então, concierge no vestiário pra passar roupa, tinha uma sauna lá disponível, sauna seca, sauna úmida, um espaço para as banheiras de gelo, uma piscina incrível. E aí a minha mentalidade, será que tem aula de natação aqui, né? Porque natação é sempre um problema, pra mim sempre foi um problema. Não, é só para os alunos relaxarem. Então, uma piscina com borda infinita, os alunos vão lá, colocam o seu fone, deitam, tomam alguma coisa. Eu achei sensacional. Que academia lindíssima. Subi pra musculação. Nossa, aí é um parque de diversões. Pra mim, então, foi incrível ver aquilo e aquela proporção. Eles tinham 36 escadas, mais de 80 esteiras e aí máquinas a perder de vista. O que me chamou a atenção com relação ao meu produto hoje, a Academia Gaviões. O maquinário que eles trabalham, muito similar ao que eu trabalho aqui, muitos iguais, inclusive, e as características do maquinário. Por exemplo, eu tenho unidades que no passado eles chamavam de Frankenstein. Gaviões é Frankenstein. Você tem Gerva, você tem Nautilus, você tem Matrix, você tem tudo ainda. Tem. E lá também. E muitos. Eles fazem um mix. Por quê? Porque, poxa, um aluno de 1,65 é o mesmo de um de 1,90? Não. Um aluno que pesa 100 quilos é o mesmo de... Não é. Tem máquina que não comporta. Exatamente. Tem gente que não entende isso, cara. Todo mundo treinando muito. Treinando muito, assim. Tinham muitos alunos com personal. Eu fui num horário, era 5:30 da manhã. E tinham muitos alunos com personal, então eu evitava gravar. Isso é uma das regras, uma política. Não grave, eles não gostam que grave. E aí eu gravava sempre nos espaços que não tinham ninguém. Até me perguntaram no Instagram, poxa, as academias são muito vazias aí, será que dá certo? É porque eu gravava o ambiente que estava vazio, mas foi demais. Que experiência sensacional. E eu não fui na maior, né? Ela é realmente gigante, mas a maior deles é no Kuwait, se eu não me engano. Ou Kuwait ou Qatar. Quanto será que tem de aluno numas academias, a média de aluno em academias dessas, né? Desses países, né? Uma boa pergunta. Porque aqui nós estamos funcionando com 1.000, hoje ter meta de 1.500 alunos é normal, para qualquer um. Não. Aí eu paro o negócio. Não, eu digo assim, atuais, você comentou que em 2019 você abriu o pré-venda com 1.200, que depois ficou com 3.000 alunos, hoje ainda segue a minha média hoje, olhando todas as unidades abertas, eu tô com 2.731. Essa é a minha média. Boa. Não, eu digo isso, eu falei isso. Mas porque... no geral, o nosso número geral é. No geral, né? Abertura? Aí as metas de abertura são diferentes. Essa é a média rede, né? Como um todo. Aí eu tenho unidades de estúdio, eu tenho unidade premium, aí eu englobo nessa média. Unidade. Mas eu tenho unidade de 8.000 alunos. Aí já são cases Isso diferentes. É uma dúvida minha, por exemplo, para escolher uma cidade, se a gente fosse, né? Parece uma pessoa, quero abrir.
Qual é o mínimo de habitantes que tem que ter nessa cidade para a Gaviões entrar no negócio? Eu adoro essa pergunta, porque vai muito ao encontro do que a gente falou aqui agora há pouco, né? E eu nem concluí, eu ia trazer essa fala. Quero abrir uma nova academia. Vou abrir lá no meio da azul, amarela, verde, preta, rosa? Não. Pra que eu vou abrir ali? Uma competição desnecessária para oferecer um produto, ok, pode ser muito superior, mas pode ser um produto igual ou pode ser um produto inferior. Depende de quem tá ali ao meu redor. Se eu tenho tantos lugares necessitando de academias. Então, no nosso plano de expansão eu tenho os pontos focais, eu tenho as metrópoles, megalópole, eu tenho as cidades satélites onde eu quero e terei academias, e eu tenho interiores que algumas redes que franquiam marcas não olham por conta da quantidade de clientes ativos. Né? Eu vou citar, eu não gosto de falar os números específicos, mas eu vou citar uma lá do Ceará. Aracati é uma cidadezinha, tem Canoa Quebrada. Então Aracati ela é uma cidade toda desmembrada, porque são várias praias, e é turístico, tá? Uma cidade, pro pessoal do carnaval vai pra lá, a cidade para realmente para aquilo, mas é turístico. Lá são 40 mil habitantes na cidade, só que em vilarejos espaçados, né? O pessoal da praia ali, e bem pequena a cidade, interior do Ceará. Quando eu anunciei que abriria uma academia lá, 3 proprietários de uma grande rede, inclusive do Nordeste, entrou em contato comigo e falou, vocês são loucos? Você não confundiu o nome, não? Vocês estão indo pra tal lugar, não é Aracati. Falei, por que não? Não, cara, ninguém faz academia em Aracati, não tem como, lá não vai dar bom. Tô te dando uma dica e é assim, nós já estamos aqui no Ceará há tantos anos e eu sei que lá não é bom. Eu falei, tá bom, essa é a sua realidade, não é a minha e não tô sendo soberbo. Se tem ser humano, se tem gente viva, eu preciso levar saúde. Sim. E se eu briguei tanto lá atrás na pandemia, eu fui pra rua lá, poxa, a gente tem que ser reconhecido como da área da saúde, por que eu não vou levar saúde a lugares menores? Inauguramos essa academia em março. Acho que março. Finalzinho de março. Ou abril. Bom, tem 2 meses, ela tem 60 dias de operação. Eu tenho 4.800 alunos nessa academia. Caramba, 10% da cidade. E assim, tem público? Tem pessoas que precisam. E tem pessoas que não faziam... Lá não tinha nenhuma rede. Tem 2. Ah, já tem 2 redes lá? Tem 2 redes, que chegaram 1 mês e 3 meses antes de mim. Quando eu anunciei, aí a minha obra demorou um pouco mais, liberação, documentação, essas redes chegaram. Então, o que chegaram eu tô muito bem, entendendo, inclusive. Não tem um mínimo de habitantes. Eu não tenho um mínimo de habitantes. Certo. Eu não tenho um mínimo de Mas habitantes. também Óbvio, eu vou adequar. Não vai olhar para uma cidade de 10 mil habitantes, né? Sem problemas. Olho para uma cidade de 10 mil habitantes. É óbvio que eu vou adequar o que eu vou proporcionar para essa cidade. Tamanho, infraestrutura. A qualidade no que eu vou levar, o padrão, vai ser o mesmo. Mas eu posso proporcionar um tamanho menor, por isso a gente tem hoje o modelo estúdio. Então, eu tenho o modelo estúdio, eu tenho o convencional com 3 tamanhos e eu tenho a Premium. Então estão vindo outros 3 modelos agora, que a gente lança esse ano ainda, mas eu consigo olhar para essas cidades e olhar com bons olhos. Sim. Por quê? Eu vou olhar a renda per capita? Sim, é interessante, mas eu consigo adequar, e essa é a flexibilidade que a franquia Gaviões traz. Se eu colocar aqui, olha, é só de X a X, eu só posso dentro desse público, eu só posso com essa quantidade de clientes, eu vou nichar tanto num Brasil de tantos Brasis, é impossível. Então, a gente está abrindo uma em divisa com a Bolívia, se não me engano é Ladário, Corumbá, lá próximo a Corumbá. São 17 mil habitantes. Poxa, Diego, faz sentido? Faz. Não tem. Tem 3 academias. Essas academias têm 2 esteiras. Academia de bairro, aquelas antigas, pequenininha. A intenção não é que eles não performem. Óbvio que vai impactar muito. Mas a intenção é que as pessoas possam conhecer aquilo que hoje elas estão vendo pela internet e não podem fazer. Por quê? Porque tá todo mundo se degladiando na mesma avenida, no mesmo porta a porta. E às vezes não... Isso, desculpa, só para concluir o raciocínio, e isso é algo que eu falo sempre em qualquer mentoria e sento com qualquer franqueado. Franqueado senta com a gente, trago, eu quero esse ponto aqui, porque ali tem uma outra academia assim, eu já treinei lá. Esquece isso aí. Eu não quero o aluno que tá dentro da outra. Eu quero o cara que tá lá no sofá e não tem oportunidade de treinar por vários aspectos. Um deles é proximidade, oportunidade, incentivo. Por que eu vou ficar aqui, sabe? Ou pega aquele que tá dentro da sua, aí você tá pegando aquele que tá dentro da sua, você pega o que tá dentro da minha. Pra que isso? Não tem essa necessidade. Uma visão limitada, né? Uma visão limitada. Isso aí. Por favor. Muito bem. Você ia falar alguma coisa? Não, era mais ou menos nessa linha que ele falou.
E voltando para tua viagem lá, os insights e tudo mais. As principais que eu fui, que me chamaram muito a atenção, a Oxygen sim chamou muito a atenção, sem sombra de dúvidas. Eles são grandes e são mesmos, entretanto não são as maiores do mundo. Ele como se divulga, né? E assim, pode-se divulgar o que quiser. Mas não são os maiores. As 10 maiores academias do mundo em proporção, tamanho, quantidade, estão nos Estados Unidos. Estados Unidos e Austrália. Absurdamente grande, linda, e eu fiquei impactado com tudo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a Binous Gym. Essa realmente me trouxe nossa, eu teria uma academia dessa, tá bom, ela não vai se pagar? Não tem problema. Por ego, eu teria assim, poxa, eu tenho uma Binous Gym. E por incrível que pareça, eu postei esses vídeos lá no meu Instagram, é muito parecido com a Gaviões. É muito parecido. Eu gravei o vídeo e falei, gente, não é clichê. O Léo nunca pisou em Dubai, ele nunca veio numa academia como essa. Tem um espaço, inclusive, de membros superiores, que é exatamente os membros superiores de uma unidade que nós temos. Óbvio, muda um pouquinho as máquinas ali, mas todo o maquinário. Então, tem máquinas importadas. Que tem do Capitão América? Essa mesma. Essa. E assim, ela é uma loucura, assim. Ela tem vários ambientes. Então, você entra em um espaço, você tem os equipamentos de peito e costas, aí tudo no vermelho aqui, de repente ali tem tudo no dourado. Aí eles colocaram o dumbbell dourado, aí o Capitão América já tá ao lado, aí você passa um corredorzinho assim, tem umas lojas em cima, aí tem restaurante, loja de roupa, suplementação, tudo estética, esmalteria, tem tudo em cima, você passa o corredor, já sobe, já vem a área de perna, mas são enormes e muitas máquinas. Eu parei de contar em 600. Eu falei, pô, eu tô perdendo mal tempo aqui, eu preciso ir embora, porque também já vou começar as férias, né? Eu treinei, trabalhei, férias. Né, mas é impressionante. Eu parei de contar nos 600, o espaço cardio absurdamente, e lá treino. Isso vai acontecer aqui também. Eu já sabia, a gente falava disso, e eu falei, cara, tudo que tá acontecendo aqui é cópia lá de fora. Cópia lá de fora. Porque, né, a gente fala, pô, Arenberg chegou aqui e anunciou isso. Tamanho, não sei o quê. Existia há 20 anos. Né, Arenberg foi a Copa de uma Oxygen. Então, tipo, esse lance de grande, aí hoje não é mais Arenberg, hoje tem a Azulzinha, tem umas enormes, a Gaviões tem enorme. Sim. Todo mundo tá vindo com o lance, tipo, não tá... parece que o futuro não tá indo pros estúdiozinhos mais, tá indo, além de estar crescendo. Além de estar crescendo, mas o negócio diferencial é copiar isso, né? Exatamente. O que tá vindo pela frente é imóvel maior, as redes começarem a ir para essa linha. Você enxergou alguma tendência diferente na FIBO e depois na Sim, a FIBO, eu fui voltado para máquinas, né? O Léo é o cara de máquinas, então FIBO, China, Itália, tudo que ele vai, Estados Unidos, é para máquinas. E no maquinário, na FIBO, ele acabou vendo bastante coisas que ele quer trazer e já está trazendo aqui para o Brasil, e aí eu vi essas tendências lá nas academias que já estão. Mas o que eu mais achei interessante, o mercado aqui, principalmente em São Paulo, tá? Vou falar aqui da nossa região, são as academias mais... O premium hoje, eu acho que ele tá banalizando, mas o formato premium, o formato elevado, talvez indo para um boutique, lá é muito tradicional. Então, algumas que eu visitei lá estavam todas nesse formato, com atendimento personalizado e voltado para o recovery, para a recuperação ali, banheira de gelo e tudo mais. Isso lá eu achei bem legal. Né? Alguns estúdios, mas nada fora do que a gente já pratica aqui, mas ainda não tem força. Tem muita coisa nova chegando aqui já. É que o Brasil tá indo, né, cara? Tá. O Brasil tá tinindo, cara. O nosso mercado é grande. Por isso que não fica muito diferente. Pode ser que não seja nas mesmas proporções, isso. Sim. Mas eu acho que as tendências vêm sendo seguidas, exatamente. Né? O mercado fitness não é à toa que tá desse tamanho, exatamente porque tá indo na tendência que é mundial. É isso mesmo. Acho que você já falou um pouquinho, só pra gente ir encaminhando pro nosso encerramento aqui. Qual o legado que o Diego quer deixar nesse mercado fitness aí com toda a tua atuação? Bom, eu quando abracei a Academia Gaviões, né, e fui abraçado pela Academia Gaviões, eu já entendi que o meu legado ele tá muito atrelado ao propósito, à visão da marca, né? Proporcionar exercício físico de qualidade a mais pessoas fomenta muito mais o mercado como um todo e perpetua essa academia por mais anos. São 51 anos e chegaremos aos mais 50 e mais 50 de uma família que guerreou bastante. Então eu tenho esses valores muito atrelados. O legado que eu quero deixar para o mercado, nossa, que pergunta abrangente, hein? Eu acredito que seja eu conseguir passar esse amor pelo negócio que eu tenho,
experiência positiva que eu tive no negócio, fazendo disso a minha profissão, a minha jornada, a minha trajetória, mudando a minha vida e de todos os outros que dependiam dessa mudança da minha vida para mais pessoas. O fato de entrar no mercado fitness porque ele tá na moda ou porque eu quero surfar nessa melhor onda, todo mundo pode fazer, mas você só vai conseguir ter sucesso e resultado se você mergulhar sem saber aonde isso vai dar, mas se dedicar a nadar muito, tem que nadar muito. Então, eu acho que mais atrelado à minha história pessoal e com o mercado se você vai entrar, mergulhar, vai fundo, vai de cabeça, sabe? Se dedica, estuda, se compromete a fazer o melhor, se compromete a dar o seu melhor, a ajudar as pessoas a crescerem também, porque quanto mais as outras pessoas crescem e você cresce, vocês se ajudam no futuro quando todos são grandes, não existe competição, existe ajuda para crescimento mútuo. Então esse tá no caminho do meu legado que eu quero deixar. Fantástico. Boa. Quer deixar aqui seu Instagram? Bom, como a turma vamos lá, né? Onde o pessoal pode te achar? Bom, antes de falar dessa consultoria, eu quero agradecer muito o convite. Vocês são pessoas que hoje movem o mercado de uma maneira muito justa, honesta, confiável, trazem qualidade nas informações. Inclusive, o podcast ele é uma dessas ferramentas e proporciona isso a pessoas que estão leigas, né? Estão perdidas no mercado. Então, o convite é realmente envaidecedor para mim estar aqui hoje com vocês, 2 grandes nomes. E para me achar também, através da rede social, Diego Amora, Diego com Y Amora, tudo junto. Ou de consultoria que eu retomei ele, né? Enfim, e lá eu explico um pouquinho por que eu retomei. D2 Fitness Consultoria, tudo junto. D de Diego, 2 Fitness Consultoria. Então lá nas minhas redes sociais. E Academia Gaviões, franquia Academia Gaviões, vão me encontrar lá, minha cara tá lá. Eu tô bem marqueteiro agora no Instagram, a publicidade é a alma do negócio e eu encarei isso de vez. Boa. Diegão, obrigado por ter vindo, viu? Foi uma honra pra gente. Uma honra pra mim. Exatamente. Foi uma honra e foi ótimo. Que aprendizado. Pegar essa bagagem de mais uma das redes, né? Foi incrível ver a história da Gaviões, ver toda essa ideia e o movimento que essa rede vem fazendo, né? A gente se interessa por todos, mas é legal entender minuciosamente. Foi como eu te falei, já sentei para ver os negócios da Gaviões. É uma rede precisamos sentar novamente. É uma rede que me chama muita atenção, né? Já indiquei para outras 2 pessoas porque me parece que é um negócio que está se mostrando muito organizado. Parabéns mesmo. Boa, valeu Marcelão, mais uma junto aí. Mais uma, né? Abrindo a 3ª temporada. É isso aí. E você fica com a gente, compartilha, curta lá o nosso canal, dê audiência pra gente, que a gente se vê num próximo episódio. Um grande abraço e até lá.